Você tem sido instrumento na mão de quem? Na mão do diabo ou na mão de Deus? Você tem sido um instrumento que serve ao propósito do diabo ou ao propósito de Deus? Para e reflete comigo. Todo instrumento é feito para atender um propósito. Às vezes específico, às vezes multi, ou seja, às vezes um propósito específico, às vezes para muitas funções. Sempre atendendo o propósito do seu dono. Por exemplo, a ferramenta de pedreiro atende ao pedreiro, a ferramenta de um médico atende ao propósito do médico. Cada ferramenta atende o propósito do seu dono. Um instrumento, ele normalmente é descartável, a gente não cria afeto pelo instrumento. O instrumento tem uma hora que ele fica ruim, a gente não presta mais, não é mais útil, ficou obsoleto, deixa no porão, descarta, joga fora, compra um novo. Não criamos afeto por instrumentos. Agora, um instrumento na mão do diabo atende ao propósito do diabo. João 8, versículo 44. Vou ver como é que está escrito. João 8, versículo 44. Me acompanha. João 8,44, abra a Bíblia comigo, eu estou aqui no computador. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio, ele sempre foi homicida, assassino, ladrão, mentiroso, ele foi homicida desde o princípio. E não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mentem, fala da sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Então, se o diabo é pai da mentira, quem mente é filho do? É filho do? Atende o propósito do diabo. Isso. Voltando lá para o nosso texto. Influenciar as pessoas a se rebelar contra Deus. Esse é um dos maiores propósitos, se não for o principal propósito do diabo. O diabo queria ser igual a Deus, isso ele não pôde ser. Agora ele influencia o ser humano a se rebelar contra Deus, a ser rebelde. Lembra lá em Gênesis o episódio em que a serpente influencia Eva a desobedecer a Deus? Deus falou para não comer do fruto. Ela foi lá, a serpente foi e influenciou Eva a comer do fruto. Matar, roubar, mentir, prostituir, vender drogas, entre outras coisas, são coisas do diabo. São coisas que quem faz está servindo de instrumento na mão dele. Ou você acha que quem vende droga não é instrumento do diabo? Aí tem gente que diz assim, compra quem quer, usa quem quer. E quem serve? Está servindo de instrumento de quem? Está servindo a bandeja do diabo. Está trabalhando para quem? O diabo. Imagina se eu tivesse um bar, contratasse você para servir cachaça. Você estaria trabalhando para quem? Para mim. Eu compro a cachaça para vender para as pessoas, mas você seria um instrumento para isso. O diabo, ele é dono das drogas. Ele produz as drogas com efeito para destruir a vida das pessoas. Quem vende droga está sendo instrumento na mão do diabo. Quem sequestra, quem rouba, quem mente, quem faz aquelas coisas que vêm do diabo é instrumento do diabo. Viver e influenciar essas coisas te faz igualzinho a ele. Essas músicas de trap, música de rap, música de funk que incentiva a prostituição, que incentiva o roubo, que incentiva o uso de drogas, que incentiva o tráfico de drogas, porta-arma, porradinho na cintura e tudo mais. Que fabrica traficante, que fabrica usuário de droga, que fabrica prostituição. Estão fazendo igualzinho o diabo. Aprendeu com ele cantar essas coisas. Aprendeu com ele incentivar essas coisas. Tá enchendo o bolso de dinheiro, enchendo o corpo de drogas, tá enchendo. Tudo isso vai te levar para o inferno, meu filho. Não adianta você cantar, dizer que eu só canto e para ganhar dinheiro. Você está ganhando dinheiro, mas também está influenciando vidas. Influenciando vidas a usar drogas, influenciando vidas a se prostituir. Olha o modo como o diabo trata as pessoas. Em Marcos, capítulo 5, versículo do 1 ao 20, a gente ali vai poder encontrar no cemitério um homem isolado da sociedade, que ficava no cemitério. Vamos lá ler comigo. Marcos capítulo 5. Vamos ler comigo. O modo como o diabo trata as pessoas. Versículo
do 1 ao 20, mas não vou ler esses versículos todos não. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. O homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. É uma das formas como o diabo trata os seus. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas das vezes ele havia sido acorrentado os pés e mãos, mas ele arrebentava as correntes e quebrara os ferros dos seus pés. Ninguém era suficiente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu, prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: Que queres comigo? Jesus, filho do Deus Altíssimo, rogo-te por Deus que não me atormentes. Daqui é o diabo falando por trás da pessoa. São muitos demônios, a gente vai ver nesse texto que não é só um demônio que está na vida dessa pessoa. Pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. Aqui são os demônios. Mais para frente no texto a gente vai ver que os demônios pedem para Jesus: deixa a gente entrar nesses porcos, porque ali perto tinha porcos. Jesus deixou os demônios entrar nos porcos. Os demônios são sujos. Ele jamais vai entrar na vida de uma pessoa para levar limpeza para dentro de casa, para levar a saúde para o corpo, para levar limpeza, para deixar a pessoa bem. O demônio não vem para isso. Ele pode até iludir algumas pessoas com dinheiro, como esses rap, como alguns traficantes. Ilude com dinheiro. Chega na casa, tem luxo, mas vai deitar a cabeça, é tristeza. Durante o dia, os finais de semana é prostituição, é trair a mulher, é deitar-se com outras mulheres, bêbado, drogado. Isso é sujeira na alma, é sujeira na vida. Mesmo que a casa possa às vezes ter luxo, a vida está suja, a vida está porca. E os demônios gostam disso. Eles vivem assim, com porcaria, com sujeira. Vamos voltar para o nosso texto. Outra forma que os demônios tratam as pessoas. A menina possessa de espírito imundo. Marcos capítulo 7, versículo 20. Aqui, ó, capítulo 7, versículo 20, está bem pertinho. Versículo 25, tá? Corrigindo. Marcos capítulo 7, versículo 25. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher, cuja filha estava com o espírito imundo, veio, lançou-se aos pés de Jesus. A mulher era grega, cirofenícia, de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio que atormentava a menina. Ela estava desesperada, já não tinha quem solucionasse o problema dela. Outro exemplo como o inimigo trata o ser humano. O menino com o espírito surdo. O espírito surdo está em Marcos capítulo 9, versículo 17. Ele deixou ele como se tivesse uma deficiência física, mas na verdade era espiritual. Existem pessoas que estão doentes, existem pessoas que estão com a saúde terrível, pessoas que não ouvem, pessoas que não enxergam, pessoas que não andam por causa de espíritos ruins. Demônios vêm para isso, para prejudicar. E tem muitas pessoas servindo o demônio, como se o demônio fosse bonzinho. Pessoas indo a centros espíritas, pessoas evocando esses espíritos enganadores, pessoas vendendo droga, tá trabalhando para demônios, pessoas fabricando essas músicas, pessoas botando esse som alto nas suas casas. Não pensam nas crianças, não pensam nos idosos, não pensam nas pessoas de respeito, como se a gente fosse obrigado a ouvir também essas músicas de merda. Sim, música pior que merda, é uma música suja. Fala cada coisa que criança não podia nem ouvir quando eu era mais novo, que os pais nem mencionavam perto das crianças. Hoje em dia toda a esquina tá desse jeito aí, ó. Sabe? Alto para todo mundo ouvir. Outra forma como o demônio trata as pessoas. Uma menina escravizada em Atos dos Apóstolos. A gente vai ver uma menina sendo escravizada. Ela estava possuída por demônios. E o demônio adivinhava as coisas. E quando o demônio, por meio dela, adivinhava as coisas, os senhores dela ganhavam dinheiro com isso. Os senhores escravizavam a menina possessa de demônio para adivinhar as coisas. Quando você vai nesses centros espíritas, são demônios que estão possuindo essas pessoas para adivinhar coisas. Como é que a gente vai saber o que é de Deus e o que não é de Deus? É pelos frutos. É pelos frutos. Mais pra frente a gente vai falar sobre os frutos do Espírito Santo.
fruto de Deus. Se tu vai na macumba, se tu vai no centro espírita e tem pessoas adivinhando coisas, tu olha para a vida delas, droga, bebida, cigarro, prostituição, não aceita Jesus como Senhor, como o único Senhor. Se essa pessoa evoca espíritos para adivinhar, ela está servindo a espíritos enganadores e está ganhando dinheiro com isso, igual essa menina possessa aqui em Atos dos Apóstolos. No dia a dia podemos ver as pessoas vivendo uma miséria nas finanças, na saúde psicológica, na alma. Dá para ver no dia a dia essas pessoas que servem demônios. Ditado popular é esse aqui, ó. O diabo dá com uma mão e tira com a outra. Quem nunca ouviu esse ditado? Esse ditado é realidade. Ele pode te dar dinheiro, ele pode te dar fama, te dar poder, mas você não vai deitar a cabeça em paz. Mas você não vai ser feliz completamente. E principalmente, se você morrer servindo o diabo, você vai para o inferno. Se você morrer vendendo drogas, você vai para o inferno. Se você morrer se prostituindo, se você morrer produzindo essas músicas de funk, que faz apologia à prostituição, que faz apologia à droga, que faz apologia ao uso de drogas, ao tráfico de drogas, que faz apologia a essas coisas, se você morrer dessa forma, você vai para o inferno. Se você morrer fazendo feitiçaria, que é no espiritismo, que é na macumba, você também vai para o inferno. Se você tiver dúvida, fala comigo, manda uma mensagem aí que eu vou te esclarecer na Bíblia. A Bíblia é o nosso manual, a Bíblia é a palavra de Deus. Eu não estou falando nada aqui que não venha da Bíblia, tá bom? Agora vamos para o lado bom. Ser instrumento na mão de Deus, ser instrumento na mão de Deus. Antes, atende ao propósito de Deus. Quem é instrumento de alguém atende ao seu propósito. Então, se a gente é instrumento na mão de Deus, a gente atende ao propósito de Deus. Em Jeremias capítulo 29, versículo 11, a gente vai ver qual é o propósito de Deus. Olha só, Jeremias capítulo 29, versículo 11. 29, versículo 11. Olha o que está escrito. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, plano de dar-lhes esperança e um futuro, fazê-los prosperar. E se prosperar, não se trata só de dinheiro, se trata de ter uma vida completa, onde não falta as coisas, tá entendendo? Esse é o prosperar que Deus proporciona, e de não nos causar dano. Ele não vai te dar dinheiro, riqueza e tudo mais sabendo que vai te prejudicar. Ele não vai dar um carro para quem não sabe dirigir. Deus é um pai perfeito. É um pai sábio, um pai amoroso, atencioso. Esse é o nosso Deus. Eu comecei a falar de ser instrumento na mão de Deus. Quem é instrumento na mão de Deus atende ao seu propósito. Modo como Deus trata as pessoas. Vamos lá. Como há filhos. Em Provérbios, capítulo 3, versículo 12, é o que diz. Provérbios. Abre a Bíblia comigo. Se está com celular, computador, também dá para acompanhar. É bom ter uma Bíblia em mãos. Provérbios 3, 12. Internet está lenta, mas vai falar sobre o pai que corrige o filho a que ama. Quando Deus corrige a gente, é por amor. É como quem diz, não vai por esse caminho porque lá tem um buraco. Não vai por esse caminho porque ali tem assaltantes. Não usa drogas porque vai te levar para Cacolândia. Não bebe cachaça porque é porta de entrada. Não trafica drogas porque você vai estar servindo ao diabo. E lá na frente você vai ser cobrado por causa disso. É assim que Deus corrige a gente. Às vezes a gente passa por dificuldade que Deus mesmo coloca. A gente perdeu um emprego que corrompia a gente. A gente pode achar que Deus me tirou um emprego bom, mas Deus pode estar tirando um emprego porque esse emprego te corrompe. O pai que corrige um filho a que ama. Achei aqui o versículo, vou ler exatamente como está escrito. Pois o Senhor disciplina quem ama, assim como um pai faz ao filho de quem deseja o bem. Tá entendendo? Quando um pai corrige um filho, é desejando o bem. Assim é como Deus faz. E a correção de Deus é perfeita. Outra forma como Deus trata o seu instrumento. Nos chama de amigo. Cara, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. João capítulo 15, versículo 15. Olha como Jesus nos chama. Jesus falando para os discípulos. João capítulo 15, versículo 15. Já não os chamo servos, porque os servos não
sabem o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os chamo amigos, porque tudo o que eu vi de meu Pai eu lhes tornei conhecido. Jesus não nos chama de servos, mas de amigo. Agora tu vai em alguns centros espíritas, como é que a pessoa que recebe o espírito ruim é chamada? De cavalo. É assim que eles são chamados. E seria chamado de coisas piores. É assim que as pessoas nesse lugar são chamadas, e é assim que Jesus nos chama, de amigos. Outra forma como Deus trata os seus. Ele mostra o seu amor por nós. Ainda em João, versículo 13. Ninguém tem um amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. E quem deu a vida por nós? Jesus. Ele deu a própria vida por nós. Ele sofreu por nós. Esse é o amor maior. Essa é a forma que ele mostrou o amor por nós. Como é que os demônios mostram amor por vocês? Ele não tem amor para mostrar. Ele não mostra amor. Ele pode mostrar uma falsa caridade. Como, por exemplo, há centros espíritas que trabalham com caridade. Há pessoas milionárias que doam dinheiro, que são filantrópias. Não sei como é que fala bem, mas eles doam milhões para caridade. Mas Paulo vem falando, mesmo que eu dou o meu próprio corpo, se não tiver amor, de nada serve. De nada serve. Se eu tivesse 1 milhão, o que seria 10 mil para doar? Se eu fosse bilionário, o que seria 1 milhão? 2 milhões para doar por ano? E depois deixar o meu nome famoso. Eu doei 2 milhões, sendo que 2 milhões diante de bilhões não é nada, não é cosquinha. Entendeu? Então tem que ter amor genuíno. O amor genuíno se doa, dá aquilo que custe. Não há amor maior do que esse, do que doar a sua vida pelo seu amigo. Forma como Deus nos trata. Olha a outra forma como Deus nos trata. Somos como vasos de barro. Olha só, mas Ele põe em nós o que há de mais precioso, o Espírito Santo. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, tá assim, 2 Coríntios 4, vamos lá, tentar ser rápido. Capítulo 4, versículo 7. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo exerce provém de Deus e não de nós. A forma como eu estou me expressando, eu saber usar as palavras aqui e trazer a mensagem para você, não é de mim. Eu ser bom, eu ser uma pessoa razoavelmente boa, tratar as pessoas bem, mesmo eu não sendo perfeito. Mas a coisa boa que está em mim, não vem de mim, vem de Deus. Eu sou um vaso de barro igualzinho os traficantes, igualzinho ladrões, igualzinho as prostitutas, igualzinho os espíritas. Sou vaso de barro. Mas o que está em mim é o que faz a diferença. O Espírito Santo em mim é o que faz a diferença. Olha só. Mas temos esse tesouro em vasos de barro. Temos o Espírito Santo em nós. O Espírito Santo é o tesouro que está em nós. É o melhor de Deus em nós. Você colocaria as tuas joias em um vaso de barro? As coisas mais caras que tu tem, você colocaria no vaso de barro? Pois Deus colocou em nós. Em nós. O que há de mais precioso é o Espírito Santo em nós. Forma como Deus trata a gente, tem mais. Ele transformará o nosso corpo para sermos perfeitos. Filipenses capítulo 3, versículo 21 vai falar sobre isso. Naquele grande dia, nosso corpo que perece, que a gente fica doente, que a gente machuca, que a gente sofre dores, esse corpo será transformado e teremos um corpo igual ao de Jesus, um corpo igual ao dos anjos. Não teremos mais dores, não sofreremos mais. Você está cansado de sofrer, cansado de sentir dor, depressão, tristeza, toda essa forma de sofrimento, naquele grande dia vai cessar. Mas vai cessar só para aqueles que servem a Deus, que é instrumento na mão de Deus. Mas aqueles que é instrumento na mão de Satanás, na mão do diabo, vai sofrer eternamente. Esse sofrimento aí vai ser pouco, vai ser muito mais do que isso. Pare e pense no que você está fazendo. Acumular dinheiro não vai salvar a sua alma. Acumular poder não vai salvar a sua alma. Pegar uma mulher aqui, uma ali, um homem aqui, um homem ali, não vai salvar a sua alma. Pensa bem no que você está fazendo. Outra forma como Deus trata a gente vai morar com Ele. A gente vai ser salvo, a gente vai morar com Ele. João capítulo 14, versículo 13, Jesus fala que Ele vai preparar um lugar. Quando o lugar estiver preparado, Ele vai voltar e vai levar a gente para estar com Ele aonde Ele está. Aqui, vemos no dia a dia a diferença.
que Deus faz na nossa vida. No dia a dia a gente vai vendo a diferença que Deus faz na nossa vida. Gálatas, capítulo 5, versículo 22, vai falar sobre os frutos do Espírito Santo. Olha os frutos do Espírito Santo. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. 22. Mansidão e domínio próprio. Esses são os frutos do Espírito. Quem faz essas coisas servindo a Satanás? Traficando, roubando, se prostituindo, mentindo, servindo a religiões espíritas, para ser bem claro, alguns conhecem como macumba, servindo a Satanás dessa forma. Tem esses frutos? Presta atenção. Deixa eu ver aqui qual o versículo, lembrar o versículo. Tem esses frutos na vida deles? Versículo 22. Tem amor, tem alegria, tem paz, tem paciência, tem amabilidade, tem bondade, tem fidelidade, tem domínio próprio? Não tem. Não tem. A maioria deles é preso à bebida alcoólica, é preso às drogas, é preso à própria prostituição, é preso ao dinheiro, é preso às coisas materiais. Essas pessoas não têm os frutos do Espírito Santo. É assim que você vai reconhecer quem é de Deus e quem é do diabo. Assim você vai reconhecer. Estamos caminhando para o final. E mesmo se tivermos pouco recurso material, mesmo se tivermos pouco dinheiro, morarmos de aluguel, não tivermos carro, não tivermos nada, mesmo se a gente tiver pouco recurso material, se estivermos com Deus, estamos felizes. Eu não lembro exatamente onde está escrito, mas acredito que é Provérbios, que o pouco com Deus é melhor do que o muito sem Ele. Entendeu? O pouco com Deus rende mais do que o muito com o diabo. Faça a sua escolha hoje, não perca tempo. Essa mensagem não é para te julgar. Essa mensagem é para colocar diante de você a bênção e a maldição. É trazer a luz. Aqui está a bênção, aqui está a maldição. Eu recomendo que você decida pela bênção. Faça a sua escolha hoje, não perca tempo. Continue sendo instrumento do diabo ou seja instrumento de Deus. Você decide. A vida é escolha. Deus não seria injusto para fazer algo contra nós, para colocar diante de nós opção onde a gente não tem escolha. Deus é maravilhoso, Ele é justo, Ele é misericordioso, Ele nos ama. Por isso que Ele fala, eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Escolha a bênção. E eu estou fazendo isso para você aqui agora. Eu estou colocando diante de você agora. Presta bem atenção. Pega esse vídeo, faça valer a pena essa mensagem e compartilha com outras pessoas também, porque muitas pessoas precisam ouvir essa mensagem. Um grande abraço. Sinceramente, seja você traficante, seja você prostituto, seja você macumbeiro, seja você o que for. Meu desejo não é julgar. Meu desejo é trazer uma mensagem para que você melhore de vida, para que você tenha um futuro. Esse futuro é com Deus. Grande abraço, tá bom? Fica com Deus.